Da outra vez ela ficou gravando até de tarde. Eu não lembrei de cancelar. Aí quando eu vi, tinha pegado a de vocês, a de FUP, tinha pegado todas. Aí não tem nem perigo de eu editar para poder recortar, porque todos esses processos de edição demoram uma lenda, né? Então, pelo menos eu tenho que tentar, pelo menos, parar quando terminar a aula. Acho que é questão de prática. Eu passo as férias e eu esqueço isso tudinho. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um passeio, que eles chamam de passeio a 5.000 pés, né? Vamos sobrevoar a linguagem para entender por que ela é tão diferente da linguagem C que a gente aprendeu. Ok? No fundo, assim, onde é que vem o C++? C foi utilizado para desenvolver quase tudo que vocês conhecem que é velho, ok? Sistemas operacionais, kernels, softwares. Os softwares velhos, se não eram em Fortran, provavelmente eram em C. Só que, com o objetivo de fazer com que aumentar a modularidade, aumentar a questão do encaixe, o reuso e todas essas coisas, eles pegaram o C e fizeram uma mega marmota, literal. Quem já viu aqueles defines do C, aquelas coisas mágicas? Que foram orientados para usar aquilo com muito cuidado, né? Porque aqui dali, à vontade, aqueles defines, aquelas macros, aqueles comandos de pré-processamento, eles permitem que você literalmente faça uma linguagem sobre a outra linguagem. E aí eles criaram várias macros para C que permitiam usar C como se fosse no alto nível. Depois de um tempo, viram que estava muito estranho, aí eles desenvolveram C++ a partir dessa ideia do C com as macros, com as adaptações. Naquela época não existia Java, meu povo, tá certo? Então o que eles tinham era C. Tanto que existia uma apartheid aqui gigante. Uns que ficaram do lado do C, do jeito que o C era, porque ele funcionava, dadas as devidas convenções, e outros que tentaram abraçar o paradigma orientado a objeto dentro da ideia do C++. E aí o C++ foi se polindo. Depois de muito tempo que se percebeu que é muito difícil trabalhar com isso daqui dentro da empresa, né, porque um programador ruim é capaz de destruir o programa todo, e normalmente na equipe você tem 5 ruins, 2 médios e um bom, né? Eles vão se ajudando assim. Então disseram, não, assim, estou tentando resumir a história da criação da programação. Disseram, não, vamos criar uma linguagem que seja a prova de erros. E aí inventaram o Java, né? A prova de erros humanos. Então se livrou de um monte de coisa, mantiveram-se as características originais, tiveram-se um monte de simplificações. Exemplo, você não tem herança múltipla e várias outras coisas. E aí o Java surge como esse concorrente, não tão concorrente, porque o Java ele nasce meio para internet, né? Ele foi se fixar, mas se você for dar uma lida na história das linguagens, ele nasce na época que as pessoas pensavam que tudo seria internet. E se tornou de certa forma, né? Ok. O C++ e a sua criação para cá já foram muitos anos, ok? Tanto que a linguagem do jeito que ela é hoje, ele é bem diferente da linguagem original cheia de limitações. O que vocês vão usar, o que eu vou usar, é essa especificação aqui, ó, C++ 11. A questão é que a linguagem ele muda de padrão a cada 10 anos, né? Você absorve um novo padrão de linguagem normalmente a cada 10 anos. Tanto que o C que vocês usam, por padrão nos compiladores, eu ainda acho que é a versão de 94. A versão de 99 ainda não é padrão. No sentido assim, se você mandar compilar GCC e passar o programa, ele vai usar a versão antiga. Ele não vai usar a versão de 99. Se você quer usar o C com as especificações de 99, você tem que colocar GCC menos std C99, por exemplo, para você poder colocar o int dentro do for. For, int i, vocês faziam isso em C? Não, assim, alguns faziam, mas se você quiser colocar o int dentro do for, você tem que usar o C de 99, a versão do compilador de 99. A versão antiga você não aceita. Mas 99 para cá já são quantos anos? Só 18 anos, né? E por que não virou padrão ainda? Justamente porque as mudanças de padrões são muito lentas. Você tem o compilador de sua disposição se você quiser colocar o parâmetro. Então, provavelmente em todos os compiladores que a gente for usar, né, no QT eu vou ensinar, ou se você for fazer na mão,
você vai ter que colocar para compilar menos std C++11, para dizer que você está usando a versão da linguagem para o C++11. Depois do 11 ainda veio ao 14, que é uma versão mais polida, tirando-se um monte de erros. É como as versões ímpares, normalmente elas vêm em 2 golpes, né? A primeira são algumas ideias, protótipos, e a segunda, de 2014, é a versão mais estável, mas que não chegou na maioria dos compiladores ainda, mesmo 3 anos depois. Então a gente vai utilizar a 11 e não a 14. 98, 2003, 2011, 2014. E acredite, com essa versão de 2011 e 2014, o que já era interessante ficou mais interessante ainda, né? Com um monte de coisas que nem eu entendo direito como é que funciona. Ok. Então, para o povo que ainda tá saindo de C, né? Não está saindo as bibliotecas básicas do C++, só explicando. C está praticamente dentro do C++, ok? Então, tudo que você faz em C, salvo algumas coisas muito pequenas, você consegue rodar no C++ numa boa, ok? Como assim coisas muito pequenas? Por exemplo, se em C você definir os booleanos, true ou false, como defines, né, que você não tem booleano. Aí se você ia lá e dava um define, true, recebe 1. Como o C++ já tem o booleano, na hora que ele tentar interpretar isso vai dar erro. Vai dizer, ei, você não pode definir o true porque o true já existe. Ok? Então, mas ainda assim existem umas tagzinhas que você é capaz de colocar no começo e no final para dizer, olha, o código a seguir é código C, interprete como código C. Mas tudo que você sabia fazer em C, você continua sabendo fazer em C dentro do C++. Ok? Você não perde conhecimento. Do tipo, eu vou ter que esquecer tudo que eu aprendi. Não. Você só vai ter que adaptar ou aprender de uma forma mais fácil. Os includes, todos ainda existem. Se você estiver lá programando C++ e colocar o stdio.h, vai funcionar de boa. Se você colocar o stdlib.h, também. Só que o padrão das bibliotecas do C++, ele não tem o Hzinho. E as que eram do C, eles vêm com um C na frente. Não trouxe pincel. Ok. Não trouxe pincel. Mas tudo bem, eu acho que a gente vai chegar lá. Chega lá. Ok? Mas só para vocês entenderem. Tudo que vocês sabiam fazer em C, ainda é válido em C++. Aí vão ter algumas adaptações. C++ ele inclui uma ideia de namespaces que também tem no Python, para aqueles que você conhecem. Qual era um problema assim gigantesco da época do C? Como você tinha várias empresas e várias pessoas trabalhando, desenvolvendo o programa juntos, se 2 programadores inventassem de colocar 2 funções com o mesmo nome em locais diferentes, essas funções começavam a conflitar, ok? Porque não existia um espaço de nomes de cada uma. E aí eles tinham que ficar colocando... quando a gente for fazer... Ficar colocando as marmotas lá para poder evitar os conflitos. Então no C++ você tem um espaço de nomes. Por exemplo, eu posso dizer que minha empresa, sei lá, é o UFC trabalhando junto com o US. Então eu vou chamar o namespace UFC. Tudo que eu desenvolvo, que está dentro do meu espaço de nomes, basta que não dê conflito entre eles. Quando eu estiver juntando o meu código com o da UFC com o da US, se tem 2 funções pular, uma eu vou chamar o UFC, pular, na outra eu vou chamar o US, pular. É como se as funções, os nomes e as variáveis e todo o resto estivessem empacotado dentro de quê? Namespace. Claro, namespace tem muitas e muitas outros usos, não apenas esse, mas principalmente para evitar conflito de nomes de códigos. Qual é o namespace padrão das principais funções do C++? É o std. Onde é que está a função cout? No std. Onde é que está a variável endl? No std. Ou você coloca std aqui dizendo, olha, quando eu coloco o std, eu estou dizendo que eu não vou mais escrever std no nome das funções. Porque se você não colocar isso, você vai ter que colocar std cout, para dizer que o cout está no std. Std endl. Vamos lá.
Acho que eu deixei aqui o QT aberto. Vamos testar isso daqui. Novo projeto. Não QT. Plano. Acho que eu criei a Dropbox. Disciplinas. Exemplos. Ok. O mesmo exemplo, né? Se eu tirar isso daqui, comentário ainda é a mesma coisa, tá? E eu tentar rodar, ele vai dizer: olha, Cout não foi declarado no escopo, endl não foi declarado no escopo, porque o Cout, na verdade, está em std Cout e o endl std endl. Ok? Professor, eu não gosto desse tal de endl, não. Eu posso fazer o /n? Posso ou não? Pode. Não é a mesma coisa do C? Mesma coisa. Mas, professor, eu prefiro o printf. Como é que eu faço o printf? Se você quiser usar a versão da biblioteca para o C, stdio.h. Não era essa a versão do C? Ou seja, isso daqui está compilada para o C, mas ainda funciona. Você pode colocar isso daqui e fazer o puts. Oi, mundo cruel. Vocês sabem o que é o puts, né? Puts é botar uma string na tela e dar o endl, a quebra de linha. Nunca usaram o puts, não? Mano. Esse é muito pai. Puts. Ok? Só que as bibliotecas do C, elas têm uma versão compilada para C++. Normalmente você só vai precisar fazer isso, ó. Tira o H e bota o C na frente. É a mesma biblioteca, stdio, só que a versão C++ dela. Tem as mesmas funções, as mesmas variáveis, o mesmo tudo. Então, ao invés de você utilizar stdio, você vai utilizar cstdio. A mesma coisa. Se antes eu utilizava para os números aleatórios, a gente usa o quê? Para o rand. stdlib.h. Só que a gente não vai usar o stdlib.h, vai usar o quê? cstdlib. E para poder pegar a hora atual, a gente usava o quê? Time.h. Só que agora a gente vai usar o quê? Beleza? Moleza, né? Let it go. O pessoal que usar o Linux é só dar o sudo apt-get. Você dá aqui o sudo apt-get, instala o qt creator, morreu Mario Preá, já foi. Para o Windows, vocês vão ter que instalar alguma versão do compilador. Pode ser o Mingau, né? Minguin. Pode ser o próprio Qt, eu acho que ele tem uma versão, quando vocês baixam o instalador, o binário, você dá 2 cliques e você pode escolher para instalar o compilador. Não tem isso não? Quem foi que instalou? Você vai lá no site do Qt, baixa o instalador exe, dá 2 cliquezinhos e escolhe lá. Aí você tem que escolher algum dos kits, vai escolher o Qt Creator para instalar, vai escolher algum dos kits do Qt, tipo o 5 ponto alguma coisa, e aí vai escolher para instalar o compilador também. Aí ele vai encontrar o kit e vai funcionar de boa. Lembrando, a gente não vai utilizar o Qt, a gente está usando só o Qt Creator porque ele é uma ideia muito prática para gente. Ok? Próximo. Você quer isso? Não. Pula, foi o Ricardo que fez, depois eu pergunto. Tudo bem, esse daqui é o processo de compilação separada, né? Vocês em FUP não aprenderam a fazer Makefile não, né? Não, tô falando, mas o resto, nunca viu o que é o Makefile não, né? Tudo bem. Quando você tem um programa, um projeto que tem vários arquivos, vários módulos, que tem biblioteca separada por todos os lados, como é que a IDE sabe qual é a ordem de compilar e como é que junta? Quem é o principal? Qual é a ordem certa que ele tem que fazer esse processo de compilação?
Quando você está fazendo isso na mão, você mesmo, você escreve um arquivo de Makefile, você, ok? Então você vai dizer, a primeira parte que eu vou gerar é essa daqui, depois eu gero essa, depois eu gero essa, depois eu misturo todas essas e junto nesse daqui só, e pronto, aí daqui eu gero o executável. Como vocês não fazem isso, quem é que faz por vocês? A IDE. A IDE ele faz esse processo de compilação. Aí, às vezes vocês vão encontrar o KMake, que é o que o Qt Creator usa. O KMake ele faz a verificação de dependências, ver quais são os que precisam ser compilados primeiro, quais são os que têm que ser compilados depois, quais são os que geram executável. Ele faz todo o teu processo, ele gera o Makefile, o KMake, e depois o compilador faz o resto, certo? Então, quando vocês estiverem com vários arquivos, existe um processo de geração. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Pronto. Tá vendo aqui? Esse aqui foi do projeto desse que a gente está fazendo aqui agora. Ok? Aí ele gerou esse arquivo para, através de exemplo, e está gerando esse executável aqui, exemplos. Main.o é o código objeto do arquivo main que eu tenho. Ok? E esse arquivo, ele é lindo, olha como ele é lindo. Makefile, tá vendo? Ele vai definindo cada uma dos defines, flags e etc. Aí coloca aqui as bibliotecas que ele está utilizando. No caso a gente não precisaria disso, mas como é o padrão do KMake, ele faz. Ok? E aí ensina a compilar cada uma das coisas que a gente vai precisar. Ok? E ainda os processos de limpeza e etc, e etc. Como você não está fazendo isso, a IDE está fazendo isso por você. Seja o Eclipse, seja o NetBeans, seja aquele que parece um dinossauro de tão antigo. CodeBlocks. CodeBlocks. Ok? Mas existe isso daqui no processo manual. Que é como eu ensino o meu GCC a ordem com que ele deve compilar e linkar os meus arquivos. É porque não cabe na disciplina, mas outro dia vocês que trabalham com C, é interessante que vocês olhem. Talvez na disciplina do Elder vocês não aprendem, não? Isso? Não sei, como a gente só vai para a resolução. A gente vai. Ah, tudo bem. Deve ver. Tudo bem. Depois dá uma olhadinha na internet. Pelo menos entender como é que funciona é interessante. Ok? Isso daqui vocês já viram. Próximo. Palavras reservadas. Acho que é só tipo um quadro, né? Que você olha e não entende nada e passa para o próximo. Legal. Aí digo assim, ó pessoal, essas são as palavras reservadas. End, aqui, asme, alto, bit, end, bit, top. Por favor, continue enquanto eu vou tomar uma água. Tipos fundamentais, as mesmas coisas que vocês tinham em C, porém agora vocês vão utilizar o string com mais frequência. Essa questão da precedência de operadores é interessante. Na dúvida, sempre use os parênteses, ok? Na dúvida, sempre use os parênteses. Por exemplo, a gente vai utilizar muitos redirecionamentos, a setinha, ponto. Então, quando o negócio começar a dar estranho, você devia pensar, poxa, eu devia ter usado os parênteses logo de começo. Ok? Vamos lá. Jump. Vamos ver alguma coisa nova? Tem alguma coisa... Tem alguma aula gravada em C? Como assim? No teu YouTube tem uma aula de C? Tem. E tem um negócio de depósito, tipo GitHub, essas coisas, para fazer exercício? Como assim? C? É porque o nosso C, por exemplo, a gente não aprendeu a usar o time.h, essas outras coisas. Não, mas o time.h include e aí você faz o RAND com esse RAND. É muito por necessidade. Você só começa a usar uma coisa depois que você precisa dela, né? Eu começo a usar uma coisa depois que você precisa dela. Qualquer coisa que tu pede aqui a gente mostra na hora, entendeu? Porque tá tudo muito espalhado ao redor do semestre. Eu sei que tem uma aula de Makefile que tá gravada. Acho que tem, né? Que a gente fez semestre passado.
A gente fez. Ou então deu um problema na gravação, vivia dando problema na gravação semestre passado. Ok. Vamos começar aqui. Vocês viram estética em C? Não viram estética em C, né? Ok. Estático é uma palavra que funciona para muitas coisas. O Bijarni e o pessoal do C, eles eram muito econômicos. Então eles pensavam numa palavra ou num símbolo e cada contexto que aquele negócio estava funcionava de uma forma diferente, para eles não ficarem criando palavras diferentes. Uma delas é o static. Só para vocês terem ideia. Static, quando ele está dentro da função, ok? Quando o static está dentro de uma função, significa que aquela variável que está sendo definida, ela não é temporária. Porque não é assim no escopo de uma função? Você entra na função, ele cria as variáveis, você sai da função, o que acontece? Você sai do escopo, as variáveis são todas destruídas. Gostaria de solicitar para o obséquio que desliga o monitor. Obrigado. As variáveis são destruídas. Essa linha de código aqui, ela só vai ser executada uma vez. Quando? A função foi chamada pela primeira vez. Quando a função foi chamada pela primeira vez, essa linha é executada, para a variável é atribuído o valor 0 e pronto, ela não funciona mais. Tanto que existe uma série de gambis mágicas que a gente faz com static dentro de funções. E são gambis muito úteis para vocês terem noção. Por exemplo, você quer... uma legal para falar do range, né? Você quer criar uma função range, tá certo? Vou fazer isso daqui. Quero criar minha função int gerar número entre o mínimo e o máximo. Não é assim no Python, né? Você diz para gerar Você não sabe Python, não. Porque no C a gente tem que fazer aquele range. No C++ existem várias ferramentas decentes para fazer números aleatórios. Mas como a gente não está utilizando para aplicações sérias, é mesmo só para as nossas simulações pequenas, o range quebra o galho para a gente numa boa, ok? Mas, por favor, não use o range na vida real, tá certo? Ele é uma carniça. Não, mas é porque assim, eu estou falando vida real, fora esses trabalhos acadêmicos, essas coisas que a gente faz. Aplicações seguras, ele não é um gerador de números aleatórios seguros. Então existe Eu lembro que quando eu fiz o curso Desenvolvimento de Software Seguro, a primeira coisa que o cara falava, né, eu fiz lá na RNP, Desenvolvimento de Software Seguro. A primeira coisa que ele falava era da quantidade de falhas de segurança e invasões por causa do range. O povo usava o range em C e o range não presta. Né? Ele é um gerador falho. Mas, vamos voltar aqui para o nosso objetivo. Eu quero gerar números entre mínimo e máximo. Eu não quero que a pessoa saiba do range. Eu vou só fazer minha bibliotecazinha. Então, toda vez que eu precisar de um número que seja entre, sei lá, 5 e 10, eu chamo essa função. Como é que a gente faz essa função? Lembrando de FUP aqui. Essa é tensa? Bora lá. Então, se eu quiser gerar um número entre mínimo e máximo, isso daqui vai me gerar um número gigante, correto? Tudo bem? Mod quanto? Você tem que pensar que o range ele vai te gerar uma faixa de números. Se você der range mod 7, vai te gerar de quê? De 0 a 6. Range mod 7 vai gerar de 0 a 6. Ele vai dar 7 números para ti. Range mod 7 te dá uma faixa de 7 números. Só que você quer que ele vá de onde? De mínimo a máximo. Tipo, se eu quero gerar um número entre 8 e 15, qual é a faixa de números que eu tenho aqui? 15 menos 8. Mais 1, porque a gente envolve 15 também. Então, se eu quero essa faixa de números, na verdade, entre 8 e 15, eu faria máximo menos mínimo mais 1. Isso daqui dá a minha faixa. Ou seja, vai de 0 até o início. Só que, na verdade, eu não quero de 0 até essa faixa. Eu quero de quem?
de mínimo para lá. Então o que é que eu faço depois? Eu desloco o intervalo. Como é que eu faço? Mais mínimo. Então isso daqui me gera um número entre mínimo e máximo. Hã? Claro. Tudo bem. Só que aí a gente chegou no problema. Tudo bem, essa função aqui foi digerida. É porque é o seguinte, se você fizer só isso daqui, suponha que isso daqui é entre 5 e 10, tá certo? 5 e 10 são quantos números? 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 6 números, que é justamente 10 menos 5 mais 1, que dá 6. Só que se eu fizer rand mod 6, eu vou ter o meu valor gerado entre 0 e 5. E 5, entre 0 e 5. O número que eu quero é entre 0 e 5 ou entre 5 e 10? 5 e 10. Como é que eu faço para transformar de 0 a 5 para de 5 a 10? Só mais o mínimo. Ok? Foi? Então, decorem isso daqui, ou pelo menos entendam a forma que é tão útil essa funçãozinha velha besta. Ok? Só que aí a gente tem, se eu fizer sempre isso daqui, ele vai gerar sempre os mesmos números, sim ou não? Sim, porque não tem o S-rand. Aí você diz, olha, eu vou forçar, eu vou colocar aqui, ó. Você pode utilizar essa função. Utilizar essa função. Peraí. Mas. Atenção. Não deu comentário? Deu? Ah, não. Atenção. Chame o S-rand na main. Tu acha que ele vai ler? Não. Pô, e como é que você garante que a pessoa vai chamar o S-rand? Ah, é fácil. É só eu botar aqui, ó, S-rand time no. Vai dar certo? Não. Por que é que não vai dar certo? Sabe por que não vai dar certo? Porque esse time aqui, ele leva um tempo para alterar, ok? Então, se você chamar essa função 5 vezes sem ter alteração de tempo, ele vai gerar 5 vezes o mesmo número. Ok? Ó, ele não está dependendo do time para gerar semente? Ok? Faz de conta que você chama ela 5 vezes no mesmo clock, ok? Como ela chama 5 vezes no mesmo clock, ela está entrando com 5 vezes o mesmo S-rand. Esse número aqui determina a minha sequência. Como esse número não mudou, o número que está sendo gerado no range vai ser sempre igual. 5 vezes igual. Como é que você faz para isso daqui só ser chamado uma única vez? Aí você entra na Gambi do static. Ó, vamos aqui, ó. A Gambi do static. Static int init. Init começa em 1. Ok? Se init, eu chamo srand e faço o quê? Init recebe 0. Vamos lá. Vocês não entenderam? O que foi que vocês aprenderam sobre estático? A função de criação só é executada uma vez e a variável pertence ao escopo do programa e não da função. Ou seja, ela é persistente, ela continua existindo mesmo quando a função deixa de existir e o valor dela continua existindo mesmo quando a função deixa de existir. Quando ela é criada com qual valor? 1. Esse bloco de código vai ser executado? Vai. Quando ela é criada, 1 é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então ele entra aqui. O que é que ele vai chamar? Vai chamar o srand. E aí depois ele faz o quê? Início se torna 0. Quando termina o código, início é quando? 0. Quando ele chamar a função de novo, ele vai executar essa linha? Não. Ele vai entrar nesse if? Não, nunca mais entra no if.
Ou seja, em C a gente simula um processo de construtor, de construção, assim, usando variáveis estáticas. E não duvide da utilidade disso, ok? Isso daqui é extremamente útil. Principalmente em C, onde você não tem construtores. Então, normalmente você pode utilizar isso daqui para ficar inicializando contextos, variáveis e uma série de outras coisas. De boa? Ok. Vamos lá que eu estou indo muito devagar. Vamos ver se eu consigo terminar esses slides hoje. Ok. Então, já que vocês aprenderam, qual vai ser o valor do printf em cada execução? Olha para aí. Tudo bem, eu quero saber o que é que vai sair. Bora, vocês pensam aí enquanto eu tomo água bem rápido. Falei na aprovação de vocês? Não tem não, faça na conta. Volta um minuto. Ele com zero, aí incrementa. Aí não zero mais, ele só faz incrementar. E aí, o que é que vai sair? 0, 1 e 2, 0, 2 e 4, é potência de 2, fatorial, Fibonacci. Ai, meu povo, bora lá. Ok. Pronto. Uma outra mudança muito grande, eu estou incomodado. Uma outra mudança muito grande em relação ao C é que, por uma questão de desempenho e eficiência, nós definimos os pequenos métodos ou algumas coisas assim usando define em C. Vocês chegaram a utilizar isso? Então, algumas pequenas operações, potenciação, por exemplo, uma atividade como essa, aqui uma função como essa. Quero somar dois números. O que acontece numa função normal ou numa execução normal? Toda vez que ele acha isso daqui, a função soma, ele vai fazer um salto para a função e aí ele vai colocar essa função dentro da pilha de execução. Então, se você chama a função soma em vários locais, ele vai pegar onde o código está e vai ficar dando saltos para as funções. Só que esse processo de salto, ele é ruim quando você está querendo escovar bit, obter o melhor desempenho possível, etc, etc. Então, em C é muito comum a pessoa definir essas funções auxiliares como defines. Porque o que é que o define faz? O que é que os hashtags em C fazem? Vocês que são amigos do hashtag. Quando você encontra o hashtag é um comando para quem? Para o compilador? Não, existem várias coisas em hashtag. Um deles é o include, outros são os defines. Aqui, ó. Isso daqui é tudo comando, tá vendo aqui, ó? Ok? Include, if, if, erro. Vocês nunca usaram esses outros aqui não, né? Ok? Por exemplo, você quer, faz de conta que você quer fazer um mega comentário. Quer comentar essa parte aqui todinha do init para ver o que acontece. Mas você não quer ficar fazendo aquele comentário assim, ó. Ok? Aí você pode fazer isso daqui, ó. If 0 end if. Tá vendo que ele sumiu? Para quem é o hashtag? É para o compilador? Não. O compilador não vê hashtag. Não chega no compilador hashtag. Quem é que vê o hashtag e processa o hashtag? Makefile é o arquivo que é gerado. É o pré-processador. Ó, bem carregado. Pré-processador.
pré-processador. Então esse cara, o pré-processador, é quem lida com os hashtags, seja o include, seja o if. Então quando o pré-processador pega esse include aqui, o que é que ele faz? Ele vai lá no setime, copia tudo que tem lá e cola aqui. Desse jeito. Porque quando o compilador pegar o código, ele não vai encontrar include setime, ele vai encontrar todo o setime, as definições, na verdade, não é o código compilado, né? As definições do setime. Da mesma forma, quando o pré-processador pegar isso daqui, ó, ele vai ver, se for verdade, deixa o código, se for falso, remova o código. Esse código vai chegar no processador, no compilador? Não, isso aqui não existe. Ok? Então você poderia pegar isso daqui, inclusive fazendo, sei lá, até aqui, ó. Coisa que, pronto. Pronto, a minha função gerar número é inicializado em 1 e faz o quê? Retorna 0. Diz. Ainda corre o risco de o número sair 2 vezes seguido ou mesmo? Como assim? Não, claro. Não, usando esse init, não, corre não. É porque eu fiz aqui e saiu 2 vezes seguido 8. Eu fiz entre 5 e 10. Aí saiu 2 vezes seguido 8. Ah, mas é sorte, né? Faz entre 1 e 1 milhão, mano. Ok? Bora lá. Então, esses comandos de hashtag são comandos para o pré-processador. E existem vários desses comandos, ok? Em C é normal a gente definir esse tipo de coisa aqui, ó. Por exemplo, eu quero fazer uma soma, posso fazer define. Deixa eu ver se eu lembro como é. Como é que eu faço isso? Define. Eu não lembro como é que eu faço os parâmetros. Faz tanto tempo. Define é só ele e na frente o valor, não? Não, é um negócio assim, não? Não é isso daqui, não? Então, na hora que o meu código encontrar esse padrão aqui de soma x mais y, isso daqui é para o pré-processador. Ele vai lá e troca isso daqui pelo quê? X mais y. Isso daqui não vai ser uma chamada de função, eu não vou ter um salto dentro da pilha de execução. Isso daqui vai ser uma substituição. Da mesma forma como esse. Define max 500, 5.000. Max. Quando isso daqui chegar para o processador, para o compilador, ainda vai ter esse valor aqui? Vai ter esse nome max? Não, vai chegar o quê? 5.000, porque o pré-processador chegou lá e fez as substituições. Tudo bem, 500, 5.000. O que importa é que é isso que o pré-processador faz. Ele simplifica as coisas, agiliza as coisas, mas ele também permite um monte de gambiarras. Então no C++, eu estou ensinando que isso daqui existe para você não usar. Não, eu estou explicando por que isso daqui existe. Por que eles criaram o inline? Ó, o inline é uma substituição para isso daqui, ó. Tá vendo isso daqui que a gente fazia em C e que era comum? Talvez vocês não tenham visto, mas quando vocês estiverem programando em C puro, vocês vão ver, ok? Substituir funções ou pequenos blocos por defines. Por exemplo, se vocês forem fazer... Não. Vocês já fizeram estrutura de dados? Alguns estão fazendo, né? Mas eu acho que vocês não vão fazer comigo. Se vocês fizessem comigo e a gente tivesse que fazer C puro, a gente faria metaprogramação utilizando isso daqui, em C puro. É o cão. Por
Porque a gente tem que usar C puro, mas a gente tem que aprender a fazer estruturas de dados que não funcionem só com inteiros ou com floats, mas funcionem com o que a gente precisar. Okay? Então a gente acaba utilizando esse recurso porque é o recurso que o C nos dá. Só que os defines, eles têm uma série de problemas. Okay? O primeiro grande problema é que eles não têm escopo limitado. Eles atravessam o código todo, o escopo deles. E debugar isso daqui é muito complicado. Então no C++ foram criadas uma série de ferramentas para você não precisar fazer isso. Ah, mas eu precisava de uma ferramenta que evitasse que eu ficasse pulando para dentro das funções o tempo todo, porque eu quero que o meu código seja o mais rápido possível. Então eu não quero ter que, toda vez que chamar uma função pequena, eu pular para dentro da função. Aí eles criaram o quê? Inline. Para que serve o inline? O inline é o seguinte: inline é uma sugestão. Você sugere para o compilador. Senhor compilador, essa função é pequena. Então ao invés de você ficar fazendo saltos para ela, pegue todo o conteúdo dela e cole quando ela for chamada. Só que isso daqui ainda é uma sugestão. Se o compilador perceber que essa função ela não vai ser boa, não é pequena, não vai ajudar, então ele vai ignorar a sua sugestão. Não, porque ele é mais esperto que você. Ok? Existem muitas otimizações. Ok? Então esse line funciona dessa forma. Se você tem uma função e quer evitar que fique fazendo saltos dentro da pilha de execução, então você sugere, pegue o conteúdo dela e cole lá no lugar toda vez que ela for chamada. Ok? Arg-C e arg-V vocês viram, não foi? Argumentos. Mas pelo menos sabe o que é, né? Não vou dizer não, vocês vão olhar em casa. Ah, meu Deus do céu, meu povo. Quando vocês fazem isso daqui, ó, cd, qual é o nome do comando? O nome do comando é cd. E qual é o parâmetro? Dropbox. Como é que esse nome Dropbox chega para esse comando chamado cd? Através dos argumentos. Você tem aqui, ó, teu código. Vamos voltar aqui pro que era, tá? Égua, mano. Tapando os buracos da disciplina de C de vocês, né? Bora lá. Int argc char argv. Ok? Então você é capaz de passar parâmetros para cá. O que é o argc? Para quem fez a disciplina, me mate de vergonha não, comigo. O que é o argc? Bora, então vou caçar a aprovação de FUP de vocês. Lembra não? Passar dados por parâmetros. Pronto, a quantidade de parâmetros que foi passada na função. E o que é o argv? São os parâmetros. Então, por exemplo, se eu quiser imprimir, mostrar todos os parâmetros que foram passados, for int 0 e menor do que argc e mais, aí eu vou lá e imprimo o parâmetro. Ups. É a indentação dele que eu não ajeitei ainda. Cout argv i. Ok? Então o que é que eu estou dizendo? Para cada um dos parâmetros que eu recebi, imprima o nome do parâmetro. Só que o meu código, ele está onde? Ele está Dropbox, disciplinas, PO 2017-1. Aqui, ó. Cada projeto que vocês criarem no Qt Creator, ele não mistura os executáveis com os códigos. Então os códigos eles estão dentro da pasta
Exemplos. Os executáveis estão dentro da pasta build. Então, se eu chegar aqui na pasta build, quem é que eu vou encontrar? Exemplos, que é justamente o executável daquele código que a gente acabou de gerar. Se eu fizer exemplos, Ninja Jiraiya não o perdoa. Tenho quantos parâmetros aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque o nome do programa também é um parâmetro. Tá aqui todos os meus parâmetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que eu passo parâmetros para a minha função que eu estou executando pela linha de comando? Os argumentos. argc e argv. Ok? Tudo bem? Vamos lá para ver se a gente consegue. Alocação dinâmica. Vocês viram a alocação dinâmica em... Vocês viram a alocação dinâmica em C? Bem por cima, assim. Tipo, ela passou correndo e eu vi ela de costas. Ela passou no ônibus e deu a mão assim pra mim. Ah, e tem disciplinas que nem viram, né? Tudo bem. Tudo bem. Qual são de vocês que estão fazendo o que em sala de aula? Professor, qual é a matéria da final? If else, mais o que a gente tiver dado depois disso, né? A gente chegou em for mesmo, como é? Ok, pessoal, então vamos lá. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Tudo bem, vamos lá. Eu não vou explicar ponteiros não, tá bom? Mas eu vou pelo menos mostrar a diferença de um para o outro, preste atenção que isso daqui é importante, tá certo? Quando vocês precisavam criar memória dinâmica em C, vocês usavam qual função? Malloc, ok? Vocês usavam malloc para poder pedir o bloco de memória. E como é que vocês liberaram o bloco de memória? Free, ok? Só que, qual é a diferença da versão, da forma como C pensa e da para a forma como C++ pensa? Ao invés de usar o malloc, a gente vai utilizar no C++ o new. E ao invés de usar o free, a gente vai utilizar delete. Qual é a diferença? A diferença é que para o malloc, ele pega o bloco de memória do jeito que ele está e ele entrega para você. Então você pede assim, C, me arranja aí 500 bytes de memória, porque você faz a conversão assim, né? Tantos vezes o tamanho do inteiro. E aí depois você converte isso daqui para ponteiro para inteiro. Ele pega aqueles 500 bytes do jeito que está e te entrega. Ele não inicializa esses dados. O C ele não inicializa esses dados. E da mesma forma o free, quando você diz, terminei de usar, pega de volta, ele pega isso daqui do jeito que ele está e ele devolve para o sistema operacional. Então se tinha alguma coisa antes, ele te entrega com o lixo que tinha, e se você deixou o lixo lá, ele lhe entrega com o lixo que ficou. Ok? O C faz isso. C++, ele não faz isso. Ele inicializa e zera. Então, quando você dá o new, você pede, eu quero um inteiro. Ele vai lá, pega 4 bytes, 0 bytes e te entrega. Aí você diz, ó, quero mais não, esses 4 bytes. Aí ele pega os 4 bytes, 0 os 4 bytes e devolve para o sistema operacional. Então, ele faz um processo não apenas de alocação, mas também de criação e destruição. Isso é relevante porque, por exemplo, não apenas a questão do lixo, mas, por exemplo, quando você cria objetos, os objetos têm um processo de inicialização. Então, por exemplo, quando você cria um carro, por exemplo, faz de conta que você vai alocar um carro. Quando você dá um new car, e o código de inicialização do carro diz que um carro tem que ter um motor e 4 rodas, ele pega novo carro, ok, como é o código de inicialização do carro, tudo isso pelo new. Como é o código de inicialização do carro, o carro tem que ter 4 rodas, ok, criei uma roda, como é o código de inicialização da roda?
A roda tem que ser Firestone, Pirelli, sei lá o que, tudo bem. Inicializei a primeira roda, inicializei a segunda roda, a terceira roda, a quarta roda. Tenho que inicializar o motor. Tudo isso dentro do NIO, que o NIO faz a construção e a destruição. Aí ele vê, o motor tem um processo de criação, tem um construtor, ok. Se tiver um construtor, ele vai lá e cria o motor, colocou tudo isso no espaço do carro e te entrega o carro. Quando você destrói um carro pelo delete, ele vai ver, o carro tem um processo de destruição. Se tiver um processo de destruição, eu tenho que destruir o carro do jeito que ele está pedindo. Então a diferença do NIO pro malloc é que o malloc ele apenas te entrega a memória, o NIO ele te entrega a memória construída. E o delete não apenas destrói a memória, não devolve a memória, mas destrói a memória que você solicitou. Ok. A gente não vai utilizar isso, nem isso. Isso daqui é ponteiro, vocês vão ter que estudar sozinho. Ok. Tá tolerável a aula, meu povo? Ok. Vocês estão achando que eu estou muito rápido? É porque eu vou no ritmo de vocês. Se vocês não manifestarem nenhuma obstrução, às vezes eu me sinto como o Deadpool naquele carrinho de gelo, sabe? Sei lá na frente, assim, tudo bem, pode vir! E eu vou indo, então a gente vai no ritmo que vocês se sentirem confortáveis. Então, como eu estou vendo que a maior parte não viu uma série de coisas, eu estou parando para poder explicar. Então, aqui a gente tem o primeiro conceito novo do C++. Vocês aprenderam a fazer swap? Pelo menos era para ter aprendido, né? Int A, int B. Como é que vocês faziam swap? Int C recebe A, int A recebe B, B recebe C. Isso funciona, sim ou não? Ai, meu pai. Isso funciona, sim ou não? Esse swap funciona? Eu vou tomar uma água de novo. Bora lá. Corrijam esse swap aí, por que ele não funciona? O B e o C porque o B o C recebeu o A, então agora se tinha um A, agora tem um C, e no final o B está recebendo o valor do C. Está ficando os dois com o mesmo valor, entendeu? Uma troca aí. Daqui a pouco ó, você tinha 0, 1 e 2, certo? Vamos dizer que A é 0 e B é... Não tem valor nenhum. Eu criou o C. O Y é parâmetro, o A é 0. Você vai ser 0. O A e B são parâmetros, que ele vai virar a média. Esse C só existe uma função. Vai ficar mais valores. Aí C vai ser A. Aí C e B tem o mesmo valor. Porque você recebe A e o B está recebendo C. Uma outra que é aí você não tem como essa função. Ah, não tem como. Não, eu acho que é para trocar o valor. Não, mas swap A, B, aí ele vai trocar o valor de outros valores. eu não sei como essa função. Vai ser o que ele vai trocar. Você tem o mesmo valor. C, mas o A é 1, B é 2. Aí você fica valendo 1. A fica valendo 2 e fica valendo 1. Então, 1. Agora, se ele quer fazer, ele faz para tudo, faz para ele. Você é só a velocidade deles. É todos os parâmetros deles. Eu posso comparar, por exemplo, Bora lá? o ARG C está errado. Ok. O que é que tá errado aqui? Vou precisar tomar outra dose? O que é que tá errado aqui? C e B tem o mesmo valor. Esse swap funciona?
A aprovação de vocês apostam nisso? Hã? Ai, meu pai. Tudo bem. Quer dizer, ó, int x recebe 0, int y recebe 5. Aí eu vou lá, swap x e y. Quando eu mandar imprimir o valor de x, vai aparecer o quê? Não vai. Zero. Não funciona. A pergunta é por que não funciona? Palmas. Palmas. Você tem aquela que diz que em terra de cego quem tem um olho é ele, né? Meu povo, isso daqui é cópia, passagem por cópia. Você está passando por cópia. Quando você recebe isso daqui, você está recebendo a cópia dos valores. Ok? No fundo, vocês estão vendo isso daqui? O que está sendo executado pelo computador é isso. Isso daqui é um swap, né? Então, bora lá. Vamos ver o que é que está acontecendo. O que é que ele diz? Int A recebe X. Int B recebe Y. Não é assim? Não é X e Y os parâmetros? Aí eu vou... Int C recebe A recebe B, B recebe C. Pronto. Era exatamente isso que estava executando. Está alterando o valor de B e C? O valor de B e C está sendo alterado? B e C. O valor de B e C está sendo modificado? O valor de B, A, B e C está sendo modificado? Sim, mas o valor de X e Y está sendo modificado? Não. Porque passagem por cópia é a mesma coisa que a criação de uma nova variável. Estão vendo aqui? Esse int A, na hora que você chama o parâmetro do swap, significa int A recebe x. Estou criando uma nova variável local e pegando o valor de x. Int B, o B está recebendo o valor de y. Você está alterando A e B, você está alterando as variáveis reais? Não. Está vendo aqui, ó? Int A recebe x, porque no fundo você chamou swap x e y. É isso que acontece. Isso bem aqui. Ah, professor, se eu quiser alterar a variável real, o que é que eu tenho que fazer? Ponteiro. Amigo ponteiro. Ok? Isso significa que eu não quero um inteiro, eu quero o quê? O endereço de um inteiro. Então, na hora que eu estiver passando aqui, o A, eu não vou estar passando, eu não quero o inteiro X, eu quero o endereço de um inteiro. Agora eu estou alterando a variável real? Estou. Porque eu estou perguntando, o que é o A? O A é o endereço de X. O que é o B? B é o endereço de Y. Então o C recebe o valor que está em A. O A recebe o valor que está em B. O B recebe o valor que está em C. Agora eu fiz a troca. Agora o meu valor vai ser 5. Ok? Diz. Uma forma de fazer sem criar uma variável. Sem criar essa variável de C lá no função. Sem criar o C, é só fazer usando o XOR. A recebe A. Não. É uma forma lógica. É XOR mesmo. Como é que faz o XOR? É o coisinha. XOR B, B recebe B. XOR A recebe A. XOR B. Não, deixa pra lá. Cor da maratona, não precisa saber disso não. Ok? XOR, operador lógico. Entendeu?
Vamos lá. Nós temos 3 tipos de passagem em C++. A primeira, que nós utilizamos no primeiro exemplo, que não funciona, que se chama passagem por... Começa com C de cópia. Muito bem. A segunda é essa daqui que a gente está usando, que é um endereço. Então a gente chama passagem por endereço. Passagem por referência é isso daqui, ó. Tem 3 formas no C++. Isso daqui é cópia, correto? Se eu colocasse o asterisco, era endereço. Se eu colocar esse breguecinho aqui, se chama referência. E esse é o problema da economia do C++, porque esses carinhas aqui, tanto esse quanto o asterisco, eles funcionam por uma série de coisas, dependendo se eles estão de um lado ou do outro do igual. Muito provavelmente, se eu sentar aqui e explicar e fizer o exemplo, você vai ter a sensação de que entendeu alguma coisa. Ok? Só que a questão é que isso é prática. Como os símbolos são confusos, você tem que fazer, praticar, até absorver, literalmente, entendeu? Esse lance de asterisco e referência é a coisa que você faz até absorver. Mas eu vou tentar, custa nada, né? É bom que fica gravado. Ok? Vamos lá tentar entender em tempo recorde como é que funciona essa parada. O problema é que você tem que saber se você está na esquerda do igual ou na direita do igual. E se você está no momento de criação ou não da variável. Ok? Então vamos lá. Quando você está criando a variável, int x. Tá vendo aqui? Estou criando a variável. O que é que isso daqui significa? Criando um ponteiro. Beleza? O asterisco está na parte da criação aqui, ó. Ok? Int y recebe x. O que é que o y é? Um ponteiro, porque ele está o quê? Na esquerda do igual, tá vendo? Está aqui na esquerda do igual. E o x, como é o endereço, eu estou dizendo, esse ponteiro que guarda um endereço está recebendo o quê? X, porque x é um endereço. Ok? Tudo bem. Aí eu faço int a recebe 5. Quando eu quiser colocar x para apontar para A, o que é que eu tenho que escrever? X recebe endereço de A. Porque esse carinha, quando ele está do lado direito do igual, ou seja, quando ele está sendo utilizado, a gente chama de R-value, né? Quando ele é um R-value, right value, na direita do igual, isso aqui significa endereço. Na direita do igual, esse cara significa endereço. Então eu estou dizendo, x que guarda um endereço recebe o endereço de A. Se eu quiser imprimir o valor de x, o que é que eu vou imprimir? O valor de x é quem? O endereço de A. Então, se eu imprimir x, o que é que eu vou estar imprimindo? Imprime o endereço de A, correto? Se eu quiser imprimir o endereço de x, o que é que eu vou imprimir? I comercial x, porque x também é uma variável? Se ela é uma variável, ela tem um endereço. Então, se eu fizer isso daqui, end_l imprime o endereço de x. Se eu quiser saber o valor da variável para onde x aponta, ou seja, desreferenciar x, o que é que eu vou imprimir? Asterisco x. Isso daqui está imprimindo o quê? O valor de quem? De A.
Asterisco, quando eu estou utilizando, ele é um salto, ok? Significa, eu não quero estar em X, eu quero saltar para onde? Para onde X aponta. Então, eu não vou ficar em X, eu vou dar um salto. Ah, professor, quer dizer que esse asterisco aqui é diferente desse daqui? É, porque esse daqui ele está no momento da criação da variável, tá vendo? Aqui eu estou definindo que eu estou criando um ponteiro. Aqui eu estou dizendo que eu estou dando um salto para onde essa variável aponta. Ok? Que aqui eu estou usando, aqui eu estou criando. Tão trafegado, diz. Um fala do endereço e o outro fala do conteúdo. Esse daqui depende de que lado eles estão. Vamos complicar agora, tá certo? Ok? É só uma complicadinha, tá bom? Let it go. Hã? Tudo bem. Deixa eu tirar o argc e o argv para eles não ficarem reclamando que não está sendo nenhum uso. Ok, vou deixar aqui o swap. Ah, ele estava reclamando que o swap é void. Não tinha nem visto. Ok. O que é o primeiro? Que a gente... endereço de A. E o segundo? O endereço de X. É 8 bytes a mais, né? E o terceiro que tá? É o valor de A. É o valor de A, que não dá para ver, mas é 5, né? Não dá para ver, mas é 5. Então, bora lá. Isso daqui é passagem por... Ok. Se eu quiser imprimir... quero imprimir o valor... eu vou fazer aqui diferente, ó. Int B recebe 7. Quero fazer... não, vou fazer assim. Aqui a gente já tem cópia e a gente já tem passagem por endereço. Vamos ver referência. Fazer agora int B. Tá vendo que eu estou usando em comercial? Só que eu estou usando em comercial no processo de criação da variável. Tá vendo que eu estou criando a variável B. Eu não estou usando a variável B, como aqui eu estou usando o X. Tá vendo aqui? Aqui eu estou usando o X, aqui eu estou o quê? Criando B. Quando eu faço isso daqui, ó, o que é que eu estou dizendo? B é um apelido para A. Uma referência, um apelido. Significa que na tabela de variáveis eu tenho dois nomes de variáveis. Quais são? A e B. Mas eles apontam para onde? Eles são a mesma coisa. Na tabela de variáveis você tem os nomes das variáveis e o local que elas estão na memória. Para quando você fizer isso daqui, ó, cout A, aí ele pensa, cout, beleza, o que é cout? Ah, cout está lá no stdlib, cout, ok, vou imprimir. Vou imprimir, isso daqui significa mandar para impressão, ok. Vou imprimir A, quem é A? Vai lá na tabela de variáveis, A, memória, A é um inteiro, está lá na posição 500, ok. Pulou para a posição 500, cheguei na 500, valor 5, ok, mandei 5 para impressão. Ok? Então, essa variável, ela tem um nome, ela tem um tipo e ela tem um canto que ela mora. Ela está em algum lugar, ok? Isso aqui está na tabela de variáveis. Quando eu coloquei essa linha, eu criei uma nova entrada na tabela de variáveis, que agora eu chamo de B. E qual é o lugar que ela está, onde é que o B está na memória? Por coincidência, no mesmo canto de A. Então não é alocamento. Hã? Então não precisa. Não existe alocação. Então, quando você cria uma referência, você tem que criar uma referência para uma coisa que exista. Você não pode fazer isso daqui, ó. Int C. Beleza. Se eu fizesse em comercial B igual em comercial A. Não existe, porque eu não posso. O B é um inteiro, na verdade. O B não é um inteiro, então ele tem que ser uma referência para outro inteiro. Se você colocar o i comercial desse lado aqui, do lado direito, rvalue, quando você está usando i comercial, significa o quê? Endereço. Então isso daqui seria dizer, o B é uma referência para um inteiro. Que vai ser qual inteiro? O endereço de A? Não, o endereço de A não é um inteiro. O endereço de A é um endereço de inteiro.
Ok? Então isso daqui não faz sentido. Outra coisa que também não faz sentido é isso. Int C. Porque isso daqui não significa apelido. É como se eu criasse um apelido. Chuchu. Já criou o apelido. Falta só para quem eu aplico esse apelido. Não serve para nada. Você tem que criar a referência para alguém. Por isso que é muito comum o processo de criação de referência. Como aqui, ó. Tá vendo? Estou criando referência. Eu não estou criando essa variável. Isso daqui é um processo de criação. O parâmetro é uma definição de um processo de criação. Então eu estou criando uma referência. A vai ser uma referência para quem? Para quem for passado por parâmetro aqui. Então se eu passar x para cá, como eu passei lá embaixo, eu vou estar usando A. Mas esse A e esse x que foi passado, eles têm o mesmo lugar na tabela de variáveis. Ou seja, eles são a mesma coisa. Por isso que quando eu faço isso daqui, funciona. Porque quando eu estou alterando A e B, eu não estou alterando apenas A e B, eu estou alterando também os referenciados, porque eles são a mesma coisa. Então a gente tem 3 tipos de passagem. Passagem por cópia, passagem por endereço, que são os ponteiros, e passagem por referência. O mais comum que a gente vai utilizar são esses daqui. Passagem por referência. Ok? Ó, nem foi tão traumático, né? Tá vendo? Vamos fazer ponteiro de ponteiro agora? Não. Vamos sair feliz daqui, né? Ponteiro de ponteiro é até legal. Interador que é ruim. Iterador que é ruim? É, iterador é uma camada a mais, né? Bora lá. Não, mas aquele ponteiro de ponteiro que a gente fez em ED foi muito superficial. Assim. Vamos lá, foco. Ok? Aqui a gente viu as passagens de parâmetro por referência. E outra coisa, ó. A questão da referência, ela pode ser utilizada em vários locais. Ela pode ser utilizada aqui, nos parâmetros, como ela pode ser utilizada... Diz. Tá. Pode ser utilizada aqui nos retornos. O que é que a função get retorna? Ela retorna um endereço. Ela retorna uma referência. Uma referência para quem? Para o inteiro. Então o meu get retorna. Se o meu valor estiver entre 0 e 5, não tenho 5 posições? Se o meu valor estiver entre 0 e 5, ele vai retornar a referência para o local correto. Esse ponto de interrogação aí. Vocês nunca viram ternário, não? Vou tomar uma água, cadê meu café? Não tomou meu café, já tem ternário, deixa eu miserar. Ok. Só o começo, a gente se adapta já. Vamos ver, só por uma questão de consulta. Quem não viu ternário aqui? Ok. Tudo bem. No fundo, eu ainda acho que os professores subestimam muito vocês, sabe? Eles não passam nada do que é divertido. Ok? Vamos lá. Que são operadores ternários? Deixa eu ver se ainda está gravando. Ok? Estou indo para um lado, estou indo para o outro, está gravando ainda. Bora lá. Que são operadores ternários? Um operador ternário, ele é um processo de substituição que ele substitui um if-else. Ok? Então ele é basicamente isso daqui, ó. Cout. Vamos ver aqui. Int x recebe 3. Ok? Idade. Pronto. Cout. O rapaz é... Ok. Se for menos que 18, ele é criança, é assim? Senão ele é adulto. Pronto. O código que você quer fazer é esse. Se a idade for menor que 18 anos, você quer imprimir que ele é criança. Se for maior que 18 anos, você quer imprimir que ele é adulto. Ok? Aí você pode fazer assim, ó.
Quer saber? Tô com preguiça de fazer if else. Eu vou fazer um negócio, uma parada que é assim, ó. Se idade for menor do que 18, brother. Se idade for menor que 18, ó, interrogação aqui, porque eu nem sei se é ou se não é. Se for menor que 18, eu vou substituir essa parada toda aqui por criança. Entendeu? Ó, vou até botar assim pra ficar mais bonito, ó. For menor que 18, essa parada aqui é... Hã? Que foi? Se não for menor que 18, eu vou chamar ele de macho velho. Vai ser o pivete. Pivete, o macho velho. Entendeu aí, brother? Assim, ó. Aí, ó, roda aqui, ó. Ele é o quê? Rapaz, é pivete aí, ó. Se eu botar aqui, ó, 19, ó. 19, rapaz, é o quê? Aqui, ó, macho velho, tá vendo? Porque isso aqui é um processo de substituição. Como funciona? O que tiver antes da interrogação é um booleano condicional. Isso aqui é em C mesmo, diz. C maior ou igual a 18. Se tiver 18. Não, se tiver 18 ele já é adulto. É, ele é adulto se tiver 18. Então... Só tem menor e maior que 18. Não. Ó, se ele for menor do que 18, ele é pivete. Se isso daqui não for verdade, se isso daqui for verdadeiro, ele vai substituir por isso. Se for falso, ele vai substituir pela outra parte. Então é um processo, é a mesma coisa que eu teria se eu te fizesse isso, né? Alt, o rapaz é... Aí eu viria aqui. Se idade for menor que 18, Alt, como é? Pivete, não é isso? Else, Alt, macho rei. Ok? Então o ternário, ele é um processo, ele é um inline, né? O ternário, ele é um inline. Você resolve na mesma linha um processo de substituição. Então isso daqui, primeiro ele entra, faz isso daqui e deixa dentro do código, né? Se você pudesse pensar assim, apenas o que o booleano definir. Não. Não existe só if, não. É if e else. É o if e o else. If, pivete, else, macho velho. Ok? Moleza, né? Ok. Bora lá. Então vamos interpretar aqui o que é que ele está fazendo. Se vocês entenderam, me diga para que serve essa função. Para que serve a função get? Se a posição... Se tiver, ele tem que retornar a posição... Se ele tiver uma posição, ele vai retornar o espaço, senão ele vai retornar menos 1. Ok. Então vamos lá. Por que é que eu vou usar o get ao invés de fazer acesso direto ao vetor? Por que usar o get ao invés de fazer acesso direto? Nesse caso. O que é que o get evita de acontecer? Se eu tentar acessar um valor fora da posição, o get vai permitir? Não. Ok? Se eu tentar acessar um valor válido entre 0 e 5, ele vai me retornar uma referência para o elemento. Não é isso que ele retorna? Referência. Então, se eu pedir para pegar o 4, ele vai retornar uma referência para a posição 4. Se é uma referência, eu posso alterar? Posso alterar? Quando eu alterar a referência, eu vou estar alterando o vetor real? Vou sim, porque não é referência. Então, se eu pedir, me dá a quarta posição, ele vai retornar o valor que está na quarta posição? Não. Ele não vai retornar o valor que está na quarta posição. Ele vai retornar a referência para o elemento da quarta posição. Isso significa que eu posso alterar o elemento da quarta posição, não é verdade?
Não estou recebendo a referência? Ok. Agora, se eu pedir a posição 10, o que é que ele vai retornar? Ele não vai retornar -1, porque ele tem que retornar uma referência. -1 é um valor. -1 é um valor. A minha função não tem que retornar uma referência? Tem. Então eu faço o seguinte, se a posição é válida, eu retorno a referência para a posição. Se a posição é inválida, eu ainda tenho que retornar uma referência. Vou retornar uma referência para um bobão aqui, para um lixo, né? Para um boneco, para um... não sei qual é o termo que a gente usa aqui, né? Ou seja, essa variável aqui que é... essa variável aqui que é estática serve para eu ter um local para entregar a referência. Por exemplo, o C++, ele tem uma série de containers, ok? Por exemplo, um deles é o vector. Quando você vai fazer estudo de dados, a gente vai utilizar muito desses carinhas. Então, quando você pede, me entregue o elemento da primeira posição, ele não vai disparar uma exceção se o elemento não existir. Ele vai fazer isso daqui. Então, se o teu vector estiver vazio e você pedir acesso para a primeira posição e o cara não existir, ele vai te dar um dummy. É engraçado que, se você for olhar na documentação, né, lá na internet do vector, ele tem escrito assim, o front retorna uma referência para a primeira posição. Se a primeira posição não existir, o comportamento pode ser... qual é a palavra que ele usa? O comportamento será inesperado. Ou seja, pode ser qualquer coisa, entendeu? Ele vai te dar um local de memória, porque não é isso que você quer? Um local de memória? Me retorna o local de memória onde está o 4. Está aqui, o 4 está nessa posição variável. Só que é muito mais prático utilizar o comercial do que utilizar o ponteiro, para não ter que ficar lidando com os asteriscos, ok? A gente ainda vai utilizar isso em algum local. Foi? Ou foi marromeno? Mas, só tem outra coisa. No meu caso, sei usar mais os ponteiros. Eu posso usar os ponteiros, seria como a mesma coisa? Mesma coisa, ok? Mesma coisa. Mas vão existir locais que você vai precisar retornar uma referência. A gente vai ver isso. Locais que você vai precisar retornar uma referência e aí você vai ter que usar esse recurso aqui de dummy. Então, assim, qual o complicado do C++, se eu pudesse resumir? Assim, a primeira parte complicada inicial é que, diferente do Java, tudo no Java é dinâmico. Tudo no Java precisa de um nil, tudo. Nada é estático, nada é em tempo de compilação. Então, todas as classes, todas as coisas que... tirando os primitivos, tudo é dinâmico. O C++ você vai ter objetos dinâmicos, você vai ter objetos estáticos, você vai ter passagem de referência, você vai ter constante, você vai ter passagem por endereço. Então, essa parte inicial, ela é um pouco densa, tá certo? Mas nada que em um mês vocês não já lidem de boa, tá certo? Então, em um mês vocês já superaram isso daí. Quem fez C++ comigo? Em um mês quem fez ED comigo? Só vocês, né? Depois de um mês a gente já estava de boa com a linguagem, né? 3 semanas. Claro que assim, o que a gente utilizava lá era um escopo bem menor do que a gente vai utilizar aqui. Mas pessoal, de coração, esse primeiro mês da disciplina ele é bem crítico, tá certo? Então assim, vamos aproveitar que a gente não está sobrecarregado das outras disciplinas para poder se dedicar à linguagem. Tu tá rindo, mas foi desse jeito, na verdade? Não, eu tô rindo porque eu tô sobrecarregado. Tá. Já desde o começo do semestre? Já. Os professores todos entraram com gosto de gás, sabe? A maioria vai chegar passando trabalhinho, lista, qualquer coisa. Tudo bem. Mas assim, normalmente é melhor do que o final de semestre. Então não deixe para se aperrear no final de semestre, não. Ok? Porque essa parte é importante pra gente. Foi uma escolha pro curso a gente ofertar uma disciplina dessa em C++, certo? Então, a gente vai passar pelo desafio da linguagem.
E linguagem é uma coisa que não se resolve em sala de aula. Não se iluda. Tá certo? Não se iluda. É que nem ponteiros. Ponteiros é lógico ou é linguagem? O problema do ponteiros é lógica de fazer algoritmo? Não, ponteiros é só linguagem. É só a compreensão de como a linguagem funciona, é ou não é? E por que ponteiros é tão difícil? Porque não dá para ensinar em sala de aula, meu povo. Eu explico aqui, mas você tem que sentar e fazer e quebrar a cabeça, até que aquilo que depois que você aprende é óbvio, mas antes de você aprender, você olha para aquele negócio e diz assim, que marmota é, papaguei, né? Asterisco e não sei o que e tal, mas isso daqui não é difícil, assim, no sentido de sentar e fazer e tentar entender o que está acontecendo. Não dá para fazer em sala de aula, então, já acabou o tempo? Ah, tudo bem. Eu vou pegar aqui a chamada. Então, linguagem, queridos, é fora de sala de aula. Eu estou fazendo isso daqui com vocês para ajudar, tá certo? Então, hoje eu vou estar passando por linguagem, amanhã eu vou estar passando por linguagem, mas é responsabilidade de vocês pegar o Learn CPP e sair processando aqui dali, um atrás do outro, até chegar no capítulo 8. Então, até o capítulo 8 é responsabilidade de vocês, que é quando começa o processo de herança, né? Ok? Então, eu estou aqui tentando ajudar para cobrir alguns buracos que talvez ficaram. Ok? Espaço de nomes. Olha, que legal. Eu estou aqui em 30% já do slide. Estou aqui em 30%. Deixa eu acelerar, ver se eu consigo chegar em 50%. Ó, já cheguei em classes, ó. Construtores e destrutores, escopo de classes, freeends, default, membro implícito, resolução de escopo, lista de inicialização, membros constantes, membros estáticos, membros objetos, vetores de objetos, estruturas, sobrecarga de funções. Tá no mudo já. Esse aqui tá no mudo já. Já tem as listas lá no mundo? Já. Não, pessoal, ó, pessoal. Eu não consigo, para mim não faz sentido ficar abordando teoria. Assim, eu poderia ter aberto um material de orientação a objeto e falar só sobre a orientação a objeto, o que é classe, o que é um monte de coisa. Mas na minha cabeça, a teoria ela só consegue se fixar pela prática. Então a gente vai precisar de um mínimo de linguagem para começar a construir as coisas, para ver funcionando. Para mim de forma pessoal, é muito esse negócio de ver funcionando e dizer, que legal, funciona. Entendeu? Então, a gente vai ter uma saturação de linguagem, amanhã a gente vai utilizar um pouco de orientação a objeto básico, tá certo? Só aquelas structs que a gente utilizou ontem, a semana passada, lembra? Que a gente começou a construir o que era? Mas a gente não fez nada de código. A gente fez a briga de galo, não foi? Foi, a gente fez a briga de galo que... E como era a briga de galo? Mas eles lutavam mesmo? E aí teve um processo da herança, né? Teve a herançazinha do galeto. Pronto. Então, assim, vamos dar uma focada em linguagem, porque a gente continua construindo algumas coisas interessantes amanhã, e amanhã eu já passo a atividade pra gente fazer durante a semana. Vamos sentar em linguagem, tá certo? É passo a passo mesmo, é abrir o Learn CPP e ir mesmo tópico por tópico, lendo, rodando os exemplos e absorvendo a linguagem. Ok? Mas não terminou não, ainda tenho 12 minutos, né? Pra vocês me aperreando e arrumando o bolso e já... Fuxicado. Não, que é isso? Deixa eu pegar o galeto pra gente mexer no galeto. Não, tudo bem. Eu normalmente eu pego e imprimo a planilha, né? A planilha com os nomes dos alunos, e que eu não gosto de fazer no sistema não, porque o sistema vive fora do ar e a gente vive sem internet. Então, como eu não imprimi ainda, porque eu esqueci, amanhã eu vou chegar com a planilha e vocês vão marcar referente à semana passada, né?
Provavelmente eu vou fazer que nem no colégio militar, eu vou deixar um xerife que vai marcar a presença de todo mundo. Pode ser tanto aqui como online, a gente conversa isso na aula que vem. Vamos procurar o nosso galeto? A gente ainda tem 10 minutos, vamos brincar? Galeto. A questão é onde foi que eu deixei o galeto. Será? Eu não apaguei, não? Primeiro projeto. Ah, aqui, tá aqui o galeto. Ok. Diz. Tudo bem, valeu. Ok. Então, vamos olhar aqui o que é que a gente tem. Só lembrando, entrando um pouquinho mais na questão da orientação a objeto. Qual é a diferença do que a gente fez aqui para o que a gente fazia de forma procedural? As diferenças óbvias. Não, tudo bem. A diferença óbvia, o que é que vocês estão vendo aqui? Uma função dentro da struct. O que é que isso significa? O que é que o nosso galo faz? Vamos lembrar aqui. Engalfinha, come milho e bica. E o que é que o nosso galeto faz? Só cacareja, né? Tudo bem. O nosso galeto pode fazer outras coisas que o galo não faz? Ele não morre. Por que ele não morre? Porque ele já está morto. Cadê? Onde foi que a gente... O nosso galeto não morre? É um galo zumbi. Ah, tá. É porque é no cacarejar que eu defini se ele morria ou não morria, né? Se ele... Como eu substituí o cacarejar, então ele não cacareja mais. Vamos olhando para cá tentar entender algumas coisinhas do processo de orientação a objeto, certo? Ao invés de pensar nos dados, eu penso nas entidades. Ao invés de pensar nos valores, eu penso nas entidades. As entidades possuem responsabilidades ou métodos, ok? Então nós temos duas entidades aqui. A gente tem o galo e o galeto, ok? Já adiantando, mas por um processo de herança, todo galeto também é um galo. Então eu posso lidar com galos e galetos como se fossem a mesma coisa. Por exemplo, se eu quisesse jogar um monte de galo dentro da mesma ringue, né? Vamos criar um ringue. O que é que o nosso ringue teria? Nosso struct ringue. O que é que o nosso ringue é? A gente poderia dizer que é a gente joga um monte de galo dentro junto e no final o que sobreviver ganhou. Ok? Não, vamos simplificar. Tipo assim, você joga 5 bichos dentro do ringue. Aí eles começam a se bicar na doida, o que sobreviver ganhou. Ok? Diz. É verdade, a gente vai ter que alterar isso daí. Mas onde é que eu quero chegar aqui? Eu quero ser capaz de, no ringue, pensar que eu estou utilizando apenas galos. Não interessa se são galetos, porque galetos também são galos. Não interessa se forem outros tipos de animais. O que importa é que todo mundo é galo. Por exemplo, eu posso criar um siamês, né? Struct siamês, é? O que é um siamês? Não, siamês. Siamês não é aquele que são gêmeos, dois no mesmo, né? Pronto, é um galo com 2 cabeças, é siamês. A bicada é 2 bicadas, né? Mas qual é a ideia? Não faz diferença. Por exemplo, como eles têm um atacar, tem?
Eles têm um bicar, não é verdade? Eles têm um bicar, correto? Só que o siamês que tem duas cabeças, qual bicho tem duas cabeças? Não, mas tem um. Como é o nome daquele cachorro mitológico? Cerberus. São 3, pronto, melhor ainda. Cerberus assim com O. Então, Cerberus. Ok? Então, na hora do bicar, ele não vai dar uma bicada só, não é verdade? Não, é só porque tem duas cabeças, cara. 3, ok? Na hora do bicar, ele recebe o quê? Um outro galo, não é isso? Bora aproveitar que a gente tem 4 minutos só para desopilar. Bora, 4 minutos só para desopilar. Ó, o galo, pressão. O Cerberus, ele dá 3 bicadas, correto? Tá. Eu quero assim. Ele dá 3 bicadas. Eu tenho o código do bicar aqui? Tenho, né? Pronto, então eu não vou reescrever o código do bicar. Como ele dá 3 bicadas, eu vou fazer. Ele faz galo.bicar order. Só que ele faz isso quantas vezes? Olha o salto que a gente deu aqui. Eu tenho um Cerberus, que também é um galo, só que quando ele bica, quando eu mandar ele bicar, ele vai bicar como galo bica ou vai bicar como Cerberus bica? Como Cerberus bica. Só que como é que o Cerberus bica? 3 bicadas de galo. Ok? Então qual é a brincadeira? A brincadeira é que no meu ringue não interessa que tipo de galo existe, interessa que todo mundo é galo. Para poder entrar para lutar, ele tem que ser galo. Como é que eu poderia restringir isso? Bastava que eu dissesse que eu tenho um vetor de animais. Pronto. Eu tenho 5 animais, onde todos são galos. E eu poderia fazer como é que eu sei se ele está vivo ou não? Bull está vivo. Ok? Como é que eu sei que ele está vivo? Retorne PV menor ou igual a 0. Só que o galeto, ele não morre, né? Então eu tenho que sobrescrever isso daqui. Está vivo. Ele sempre está vivo. Então se eu botar 2 galetos para brigar, não vai acabar nunca, né? Ou então a gente pode colocar uma restrição que ele só morre com menos 1000, sei lá. A ideia que a gente está fazendo é sobrescrevendo. Ó, a gente tem um comportamento padrão aqui, tá vendo? E a gente tem os comportamentos alterados. O meu galeto sempre está vivo e o Cerberus usa a mesma lógica do outro aqui. Preciso colocar o estar vivo aqui? Aqui, ó, preciso colocar o estar vivo aqui? Não. Se eu não colocar nada, como vai ser o estar vivo dele? Igual ao estar vivo do galo. Então eu poderia fazer, aqui já terminando, algo como enquanto tiver animais vivos, escolha um animal, escolha alguém para atacar, dê uma bicada. Pronto. Não faz diferença qual tipo de galo que vai estar lutando. Interessa que todos os galos são capazes de bicar. E também que todos eles são galos. Ok? Até amanhã, meu povo. Quarta-feira, meu povo. Quarta-feira eu passo. Boa, filho.